Boa noite. Salve o dia de hoje, salve Rainha, Mãe de Misericórdia. Que ela tenha misericórdia de todos nós, nesse momento, nesse dia de hoje. Agradecemos a natureza, ao fogo, à água, à terra, ao ar, ao alimento, a tudo que há de luz, de amor, de sagrado, do bem, que nos traz vida, que nos traz saúde, que nos traz paz, que nos traz alegria de viver. E hoje eu quero celebrar a alegria de viver, que ela habite em nossos corações, que o Divino Espírito Santo possa nos trazer a paz que a gente precisa, o entendimento e a sabedoria, para que nossos caminhos sejam leves, doces, serenos, tranquilos. Quero agradecer a cada um de vocês que está aqui hoje presente na nossa resenha, que ela seja leve, que ela seja doce e que ela venha para trazer a consciência de que nós somos um e que eu venho aqui com o meu sagrado abraçar o seu sagrado. E hoje é com muita alegria, carinho, respeito que eu vou resenhar, conversar, encontrar, me conectar com a energia dessa pessoa que eu acabo de conhecer e fiquei encantada com a sua simplicidade, com a sua generosidade, com o seu carinho. E ele, que é um homem de Deus, vem aqui hoje para também trazer a sua luminosidade e a sua bênção. Padre Fábio de Mello. Cadê? Agradecer a Lula Casineu, que está aqui com seu violão, meu querido amigo, irmão. Daqui a pouco a gente vai tocar umas coisinhas lindas para vocês. Mas é com muito respeito que eu saúdo o sagrado de Padre Fábio e me conecto agora com a sua energia. Hoje fiquei muito emocionada com as coisas os vídeos que eu vi e tudo que eu li a respeito dele. E é uma alegria poder compartilhar desse momento, dessa resenha aqui com ele hoje, para a gente louvar, né? O sagrado de cada um, respeitando uns aos outros, dizendo que estamos aqui juntos e que cada um tem a sua fé, de que cada um tem o seu entendimento do que é sagrado e que nós estamos nessa energia juntos para poder fazer com que nossas vidas seja mais leve, mais amorosa, mais feliz. Ó Deus, salve o oratório, ó Deus, salve o oratório, onde Deus fez a morada, olha, meu Deus, onde Deus fez a morada, olha. Onde mora o calismento, onde mora o calismento, e a hóstia consagrada, olha, meu Deus, e a hóstia consagrada, olha. Tô te aguardando.
De Jessé nasceu Maria, de Jessé Aê! nasceu Maria, de De Maria o Maria o Salvador Salvador, foi oiai, meu Deus. De Maria o Salvador, oiai. Ei, E aí, minha amiga? receba meu abraço, gratidão, viu? E você, o meu, obrigado. Um pulo de alegria quando você aceitou o meu convite. Imagina, eu Confesso lhe disse, que foi um presente, assim. eu lhe disse que um convite seu é uma ordem. Uma pessoa que faz Ah, tão bem a minha alma com sua arte, uma pessoa que me traz tanta luz, tanta coisa boa. Para mim é uma honra enorme estar aqui com você. Muito obrigado. que lindo. Eu que agradeço, de coração. Nós estamos trazendo um pouco aqui para essa resenha, um pouco do universo do Santo de Casa, né? Que é um projeto que é o Encontro da Cultura Popular. E nesse encontro, há muitos anos, a gente faz esse encontro macroecumênico com vários líderes, com várias religiões, trazendo esse sentimento de amor, de irmandade, de entendimento, né, de que somos um e que eu louvo o seu sagrado e que a gente vive em harmonia, né, cada um com o Deus, com aquilo que acredita. E aí, Padre Alfredo, meu amigo, compadre, que também te admira muito, falou assim, Mari, vamos convidar Padre Fábio de Mello. Eu falei, será que ele vai aceitar? Ele falou, eu falei, padrinho? Aí quando eu convidei, que eu falei, ih, padrinho, ele aceitou! Aí eu fiquei muito feliz, ele também, a gente vibrou muito, porque eu acho que é muito importante, assim, a sua energia estar junto com a gente nesse momento em que a gente está pedindo, né, por esse mundo todo. Eu vi suas missas, eu vi seus depoimentos, eu li seus escritos e fiquei muito emocionada, assim, com a sua luz, com essa missão que você traz para a gente, que é rica, porque você é cantor, compositor, escritor e um servo, né? Um pastor trazendo a sua luz e emanando essa luz para a humanidade. E eu fiquei muito feliz. Hoje eu vi você falando que a sua missa, né, está tão povoada, né, pelas pessoas pelos cristãos que estão aí também ávidos desse lugar que não pode ir à igreja, né? E você levar esse ambiente para dentro de casa através dessa ferramenta que eu acho que é um presente assim, para todos nós. Eu tenho dito que, ultimamente, nós estamos necessitados da mística que nos ensina que Deus não é um lugar. Eu sei que durante muito tempo nós somos educados religiosamente para entender que Deus está nos lugares. E como nós estamos impossibilitados de fazer os deslocamentos que nos levam a esses lugares onde Deus está, dentro da compreensão religiosa, eu acho que é um momento de fazer um outro entendimento, que foi justamente o que Jesus propôs à samaritana, que não é mais naquele lugar ou neste, mas é em nós, né? Sim, O viver em espírito e verdade, o construir essa experiência mística, Mariene, que não é geográfica. Eu sim, sei que por sermos muito cartesianos, muito racionais, às vezes a nossa experiência de Deus passa muito por aquilo que é material. O que eu acho que é um grande empobrecimento da experiência religiosa. Quando a gente limita Deus à matéria, aquilo que eu posso tocar, aquilo que eu posso ver, é limitar Deus ao simbólico, por exemplo. Não, o simbólico é apenas uma ponte que me faz chegar a Ele. sim, Mas Ele com é muito certeza. mais que tudo isso, né? Sim, Como nós não estamos podendo ir nem vir, sim, nós estamos inevitavelmente convidados a ficar em nós. Aí também tem um lado positivo, porque a gente sabendo que Deus está em nós, que Deus mora em mim, que Deus mora em você, a gente não precisa nem de mediadores para nos fazer chegar. Sou eu e eu,
É você e você. E por acaso, de vez em quando, a gente se encontra com esse momento maravilhoso de troca, de experiência, em que a gente recorda o outro, a riqueza que está nele, o sagrado que o sim, habita. sim. Então, eu sinto muito feliz de estar aqui. E eu acho que esse momento a gente está tendo a oportunidade de viver isso, né? Esse Deus que habita em nós e fazer essa conexão, esse religare, né? Essa É, conexão que é única, essa conexão que nasce com a gente, né? Eu acho também importante o ritualismo, né? Os encontros, a egrégora que é formada quando essas pessoas estão juntas, a energia que é formada quando essas pessoas estão juntas. Mas eu acho que há um chamamento nesse momento, um chamado nesse momento, para que a gente se recolha, né? Para que a gente esteja resguardados com esse Deus que habita dentro de nós. é. Eu acho uma oportunidade, um momento que eu sei que está sendo difícil para muita gente, né? Mas eu acho que a gente tem que, nesse momento, mais do que nunca, se agarrar à nossa fé, à nossa força vital, né? Para poder entender e viver isso da maneira mais positiva e benéfica que for possível para cada um, né? Eu sempre faço uma referência que depois das revoluções industriais pelas quais passou a humanidade, muita coisa ficou transformada de forma definitiva. Algumas mudanças antropológicas que eu considero que geraram muito prejuízo para a nossa vida. A partir do momento que tudo começou a ser produzido em série, em que nós tivemos, por causa das revoluções industriais, facilidades de deslocamento, facilidades de comunicação, nós geramos um novo ser humano a partir dessas facilidades. E um dos prejuízos que nós tivemos, que eu considero que foi extremamente danoso para nós, é que a gente perdeu a ritualidade da vida. Nós somos muito pouco rituais. Nós temos um estilo de vida muito prático, muito pragmático, muito ligado a respostas imediatas, sem nenhuma reflexão. É aquele velho prejuízo humano, né? De nós sermos excessivamente reativos, pouco reflexivos. Então, nesse movimento que nos faz cada vez mais um viver para fora, que é justamente a característica do homem pós-moderno, da mulher pós-moderna, nós fomos perdendo um pouco dessa ritualidade que nos permite ficar em nós. Você pode observar, você trabalha com arte, você lida o tempo todo com o discurso da sensibilidade, e eu sei que você, como artista, às vezes esbarra na incapacidade que as pessoas têm de viverem a sua arte enquanto uma proposta cultural. A resposta mais rápida que as pessoas querem da arte é o entretenimento. E nem tudo deverá ser entretenimento. Por acaso, em alguns momentos, a arte pode nos entreter. Sim. Mas a primeira grande função da arte é nos educar para a sensibilidade, para aquilo que é nobre, para aquilo que é elevado. E é por isso que eu considero, Mariane, que a arte é um lugar sofisticado de religiosidade. Eu nunca consegui desprender o meu olhar das coisas bonitas que me levam a Deus. Eu nunca consegui ser um homem, um líder religioso que sou, sem o tempo todo fazer uma ponte com as artes, com a literatura, com a música, com a escultura, com a pintura, com o teatro, com a teledramaturgia, porque nós precisamos de tudo isso para sermos julgados dentro de nós. Ainda ontem eu fiz um post sobre isso, eu estava agradecendo. Enquanto os cientistas não podem nos vacinar, os artistas estão nos anestesiando. Eu acho que nós nunca tivemos tanta consciência do poder da arte, do poder redentor que a arte tem na nossa vida. Porque nada pode nos jogar mais para dentro de nós, para dentro de nós do que uma beleza. E eu não estou falando de sofisticação, estou falando de tudo aquilo que, de acordo com Aristóteles, é belo. É porque é justo, é porque é verdadeiro, é porque é nobre, é porque é elevado. E me faz viver dimensões da vida humana ou alcançar dimensões do meu ser que as realidades corriqueiras não conseguem nos fazer chegar. Então, hoje,
como você disse, nós estamos inevitavelmente precisando conviver com a gente. Eu acho que a única maneira de tornar isso suportável é a gente se rodeando de arte. A gente colocando diante de nós as realidades que vão nos ajudar a fazer essa transição. É como se eu tivesse que atravessar um deserto. O que é a primeira necessidade que eu quero, que eu preciso? É água. É o primeiro elemento que me vem quando eu penso em atravessar um deserto. Ah, mas se eu puder levar uma musiquinha para eu ouvir enquanto eu atravesso. Ah, se eu puder levar um livro que eu sei que vai me elevar o espírito, para na hora que eu fizer a minha pausa, eu não só dormir, eu não só descansar o corpo, mas eu polvilhar a minha mente com coisas bonitas, com sentimentos nobres, que os poetas nos oferecem, que a música nos oferece. E por que não dizer, tudo isso é naturalmente uma experiência religiosa. Eu já lhe admiro de longa data, mas eu Nossa, tive uma experiência com você que foi extremamente tocante ao meu coração. Eu lhe vi cantar no show, lá em Trancoso, mas eu lhe vi ensaiar. Eu lhe vi ensaiar sentada ali naquele gramado com os músicos. E ali eu percebendo a delicadeza dos seus gestos, do seu olhar, eu fiquei pensando, gente, ninguém pode ser grande da noite para o dia. Essa menina foi educada para fazer isso. Ela nasceu para fazer isso. Não é à toa que ela canta bonito, não é à toa que ela tem, parece que ela tem 4 metros de altura em cima do palco, não é à toa que parece que ela tem assim uma multidão cantando na voz dela, porque eu me aproximei da sua obra por causa de Clara Nunes. ah, que Eu lindo. sou mineiro, sou apaixonado com Clara, e para mim foi uma experiência musical que marcou muito a minha infância. Eu nasci numa rua onde o mundo deu certo. Nós éramos cristãos, nós éramos umbandistas, nós éramos evangélicos, nós éramos ateus, só que nós comíamos todos no mesmo lugar. Que Então a lindo. gente rezava diferente e o destino final de todo mundo era aquele mesmo lugar onde a gente matava a nossa fome do mesmo jeito. Então, quando eu comecei a pesquisar o que de Clara ainda existia, eu descobri você, com Que lindo. regravações tão brilhantes quanto as originais e algumas coisas que eu preciso até confessar que eu até gosto mais com você. E eu fiquei Que pensando ali naquele lindo. momento, lhe vendo ensaiar, sentadinha ali naquele gramado na casa da Elba, e pensando, meu Deus, essa menina é uma sacerdotisa. Alguém precisa dizer isso para ela. Ela não só canta, ela tem um poder sacerdotal que é diferente do meu, claro. O meu é ordenado, o seu lhe vem pelo batismo. De você Ah, tornar sagrado tudo aquilo que você toca, minha amiga. De você ah, tornar santificado as realidades que são tocadas pelo seu olhar, pela sua delicadeza, pela sua gentileza, pela sua arte. Então, eu acho que nós nunca estivemos tão necessitados de beleza, de sacerdotes e sacerdotisas como você. E não retiro a minha missão nesse momento, porque eu sei que eu tenho o meu ministério sacerdotal neste tempo de pandemia, como diz a Teca, a pessoa que cuida de mim aqui em casa, olha, eu acho que você nunca foi tão padre na sua vida como você tem sido nesse tempo. E é verdade, nós estamos tão, mas tão necessitados de redenção que todo mundo que honestamente está oferecendo isso é muito bem-vindo na vida das pessoas. que lindo. Que presente. Que lindo ouvir tudo isso de você. Eu fico muito emocionada e a vida nos surpreende, né? Tanto, porque a gente se falou tão pouquinho ali em Trancoso e eu comecei a ver você falando, eu falei, gente, como as coisas que ele fala se comunicam com coisas que eu também sinto e entendo né, e às vezes a gente está conectado às pessoas e não sabe disso, né? Quando eu descobri que você me seguia, eu dei um pulo. Eu já te segui no Twitter, já te segui em todos os lugares. Gente do céu! Mas essas surpresas da vida, eu vi você falar que você não era muito ligada a redes sociais, eu também não,
Não, nesse Eu momento lembro que eu você tô falou muito. isso. Eu tô muito, porque virou uma forma da gente, né, justamente é, dividir aquilo que está aqui dentro da gente. E é uma necessidade mesmo, né? Tanto que meus filhos, meu esposo, começaram a até estranhar, porque eu não tenho muito essa. Eu ficava muito sem graça falando para uma tela sozinha. A E gente se sente aí bobo, né? é legal, porque quem me admira, quem me conhece, sabe que eu sou assim. Sabe que eu sou assim. Então, não me cobra tanto, né? Porque, enfim, eu sou uma pessoa muito sincera e não tenho meias palavras. É isso e é isso, e é isso que eu sinto, é assim que eu sou. Mas é tudo de verdade isso aqui que eu estou dividindo com você. E fico muito feliz e agradecida quando eu vi também que você era um mineiro. Eu amo Sou menino. mineiro. Assim, Clara foi um presente na minha vida. Sabe, cantar em Caetanópolis e conhecer aquele museu e ver as coisas dela tão de perto e ver a história daquela mulher, uma mulher vitoriosa que levantou, né, há mais de 30 anos atrás, a autoestima de um povo brasileiro que estava ali oprimido, que estava ali, né, envergonhado da sua história, sem poder chegar em horário nobre e se dizer filha de Ogum Conhaçã. Justamente. Quando eu recebi o convite para cantar Clara, eu te juro assim que eu perguntei, meu Deus, é isso? E eu estava recém-chegada no Rio de Janeiro, grávida da minha filha Maria, né, que eu tenho uma Maria Mariá. E aí chegou esse convite através de Wagner Fernandes, o Canal Brasil ia fazer uma homenagem a ela, e aí a Universal Music queria lançar esse projeto, e eu estava lançando o Tabaroinha, que é um disco todo das minhas raízes, assim, do meu interior, Todo sabe? Um para disco dentro. todo para dentro, aquela coisa, sabe? Que a gente gravou exatamente no ambiente, assim, com toda a ambiência da mata, né? Porque eu preciso estar perto da natureza. Eu preciso. E a Lei Siqueira percebeu isso, assim. Ele falou, Mário, a gente vai gravar dentro da mata. Então, se chovia, os microfones estavam lá, captando tudo. Que lindo. E se você escutar Amuleto de Sorte, aqueles pássaros, tudo é real, é tudo. E eu estava encantada demais com a possibilidade de lançar o Tabaruinha, né? E, enfim, chegou o Ser de Luz. E era realmente um chamado, porque eu não tinha ideia da proporção que aquilo ia tomar, né? A gente viajou o Brasil todo e eu vi assim a saudade de um povo com a lembrança tão presente de uma artista que, né, parecia que tinha ido embora ontem, né? Clara deixa uma saudade no Brasil, assim como uma mãe mesmo, assim, É. né? O sonho dela era ser mãe, mas ela não imagina o quanto ela foi mãe de tantos Que brasileiros, maternidade, né? né? Que maternidade linda. E saber que foi através dela, né, e do Ser de Luz que eu também cheguei na sua vida, eu fico muito feliz. E eu fico muito também assim feliz em perceber a responsabilidade histórica que você teve de apresentar Clara a essas novas gerações, né? Sim, Para nós, por exemplo, quando ela começou, quando ela fez o trabalho dela, eu era um menino. Eu me lembro dos LPs dela ali em casa, que ela em casa, eu gosto de contar sempre, até mesmo porque eu tive um episódio muito desagradável na minha vida, em que eu fiz uma piada muito infeliz durante uma missa que eu estava fazendo, que ofendeu as religiões de matriz africanas. Então eu sempre gosto de contar, não é para justificar, não. Eu cresci no meio na Umbanda, eu cresci no meio do Candomblé. E quando eu digo que a minha matriz é sincrética, é de verdade. Eu sou um cristão que conhece tudo, toda a riqueza daquilo que me foi oferecido enquanto cristão, mas eu jamais abri mão de reconhecer aquilo que nas outras religiões é sublime.
eu tenho profundo respeito, porque, volto ao que eu estava dizendo antes, para mim, a Clara, o que, que ela representou na história? Ela retirou as religiões de matriz africana do contexto do preconceito. Claro, nós não curamos isso até hoje. Não, até Como hoje. eu Estamos volto a aqui para dizer, curar. as piadinhas infelizes que às vezes a gente faz. E sabe qual foi a piada que eu fiz? É em relação àquilo chuta que é macumba. Sim. Já escutei isso muito das próprias pessoas que praticavam o candomblé lá na minha casa. Se A gente tornou um brincava termo muito isso. E eu fui pejorativo muito. em muitos lugares, né? Oi? Se tornou um termo pejorativo. Isso Justamente, e às vezes a gente não percebe que isso é ofensivo. é, Mas o que que eu acho bonito que a Clara fez, embora ainda hoje exista muito preconceito em relação às religiões de matriz africana, o que eu acho que foi a grande colaboração que ela fez? Ela trouxe isso para o contexto da cultura. Vamos falar sobre isso. Vamos mostrar que existe uma realidade linda, sublime, por trás de tudo isso, que não merece ser taxada como religião sem valor, de sim, segunda grandeza, só sim, porque é diferente de nós. Então, eu acredito que ela fez uma escolha artística naquela época, Mariene, muito política, muito corajosa. Clara não só foi uma grande artista, como foi uma mulher que que ela criou uma influência, uma nova forma de interpretar muitas coisas. Então, eu acredito que para você não é só um prazer artístico, como um prazer histórico também, de você resgatar essa figura que foi tão importante naquele tempo, que trouxe o discurso religioso que não era necessariamente cristão, o prevalecente na cultura brasileira, mas trouxe essa outra terceira via, essa outra terceira margem, que está tão presente na religiosidade do nosso povo, inclusive eu reconhecendo que faz parte da minha religiosidade, fez parte da religiosidade da minha mãe, dos meus ancestrais. que bonito ouvir você falar isso, sabia? Porque eu ia te perguntar, inclusive, em relação à sua relação com o sincretismo, porque eu estou tão acostumada a lidar, eu tenho muitos amigos padres, muitos. Só que os padres na Bahia, assim, tem uma relação já tão, principalmente os padres do Rosário dos Pretos, né? Mas, Padres claro, que estão mergulhados mesmo na nossa cultura, né? Porque a gente está num lugar onde tudo se misturou. Então, sexta-feira todo mundo veste branco, a gente vai na igreja louvar Senhor do Bonfim e os filhos de santo vão louvar Oxalá, né? E ah, eu tenho, eu vim de Ilha de Maré, minha senhora. e essa é uma relação muito natural que a gente tem. E como eu tenho muitos amigos que são padres, isso já é muito do nosso cotidiano, né? Padre Alfredo, por exemplo, foi para a minha iniciação, quando eu fui iniciada no candomblé. Eu tenho um amigo que é padre que chegou um dia na minha casa louvando a Ogum. Então, isso para a gente é natural, assim, a gente lida com isso porque a nossa cultura nos fez assim. E eu tinha essa curiosidade também, você acabou de me esclarecer isso, porque eu acho que essa ancestralidade é impossível a gente, né, não trazer, por mais que as nossas escolhas sejam outras, né, a nossa ancestralidade ela fala por si. E eu falei até ontem, eu tenho uma filha que é completamente cabocla, né? Eu tenho um bisavó índia. Não tem como negar e não sentir isso. Mesmo que eu não, infelizmente, não fale a língua, não conheça os ritos e os rituais, e isso não esteja nas minhas mãos, porque não foi nos dado, né? Os meus ancestrais africanos também que vieram, que bom que eu soubesse como era que era o nome da minha família na África, né? Mas isso tudo foi tomado de nós. Então, poder hoje trazer para a minha música a história do meu povo e cantar esse povo com a minha alma lavada, né? É isso E mesmo. saber que antes de mim
vem uma mulher como Clara abrindo esses caminhos, por isso que eu falo da importância dela, né? Porque ela vem abrindo esses caminhos, não só ela, mas como muitas mulheres, Dona Ivone Lara, Dona Jovelina Pérola Negra, Clementina de Jesus, né? Mãe Menininha do Gantuá, e tantas mulheres que lutaram e bravamente, né, para que eu hoje possa estar aqui, né, diante de ti, com uma conversa tão consciente, né, de nossas escolhas, da nossa história, da nossa cultura, e que você seguiu o seu caminho, né, do seu sacerdócio, da sua fé, da sua entrega, e a gente pode se comunicar e viver em harmonia e em paz. Eu acho que é isso, esse que é o que eu sinto que é a minha missão quando eu subo num palco para cantar. Quando eu canto, quando o coro do tambor gritou, rufou na minha janela, inquieto, inquieto, para anunciar em Nagô que Xangô resgatou Mandela. Em Soweto, em Soweto. E Ansan riscou no céu um raio trovoada para avisar na ferraria de Ogum. Se iluminou o Gantuá do Oxum. Ora, iê, ora, iê, ora, iê. Manitu chamou Tupã, mandando um sinal de fumaça. Inquieto, inquieto. Luther King se juntou com Rei Zumbi, com Anastácia, em Soweto, em Soweto. A pomba da paz está levando esse homem para sentar com Gandhi, com Nehru, só para dizer que todos somos um. É bonito de se ver um passarinho voar pelo céu desse mundéu cantando em Zanzibar. É bonito de saber que já se pode escutar a sinfonia da paz em Yorubá. Essa música, para mim, é como se fosse uma oração. Mas não é como se fosse, não, pelo amor de Deus. Se isso não for uma oração, o que que é? É uma oração de todos os dias, assim, sabe? Que eu canto louvando todos eles que passaram por aqui, né? E nos trouxeram a sua luz. E que lindo ver que eles estão juntos, né? Numa sinfonia de paz. E a gente pode hoje também compartilhar disso, porque a gente vem de uma história de tanta guerra em nome de Deus, né? Uma história em tanta guerra com desigualdades e por conta de raça, de cor, de gênero. E de que vale tudo isso, né? Ô Mariene, eu tento corrigir todos os dias em mim essa pretensão religiosa de que nós somos superiores. Eu sei que o cristianismo, desde o momento em que ele se tornou a religião oficial do Império Romano, através de Constantino, desde quando nós nos atrelamos aos poderosos daquela época, nós nos desvirtuamos muito da nossa verdadeira missão, da nossa verdadeira origem. Então eu preciso voltar todos os dias para Jesus. E eu sei que quando eu me distancio dele, quando eu fico teólogo demais, quando eu fico filósofo demais, eu cresço de um jeito que não é bom. Eu evoluo. Aparentemente eu estou evoluindo, mas eu estou involuindo como pessoa. Então eu fico o tempo todo tentando corrigir de mim essas posturas. Volto a dizer, nós temos às vezes um status quo tão estabelecido, nós achamos graça de tantas coisas que foram ofensivas ao longo da história. De repente, em algum momento a nossa consciência se ilumina e diz, não, isso não é engraçado, porque isso é ofensivo para alguém. Sim. Toda vez que eu firo a sensibilidade de uma pessoa, seja por causa da sua vida sexual, seja por causa da sua vida religiosa, não é engraçado mais, deixou de ser.
a história nos providenciou as abluções que nos perdoam. As abluções nos perdoam, mas elas nos pedem novos posicionamentos. Não faz sentido ser perdoado e continuar agindo errado da mesma forma como se fez antes. Então a história nos perdoa. A história já perdoou o cristianismo? Já. Eu tenho consciência que já. Pelos erros que nós cometemos em nome de Deus, pelas atrocidades que nós cometemos com as pessoas que eram diferentes de nós, pelos que nós queimamos nas fogueiras, pelos que nós queimamos com o nosso olhar, que eu acho que é a pior fogueira. Eu sempre digo que todo mundo que se aproxima de mim, Mariene, a primeira comunicação que eu estabeleço com ela não é a palavra, é o meu olhar. Se o meu olhar lhe faz sentir-se bem-vinda, eu nem preciso dizer. Quem nos abraça primeiro são os olhos. Sim. Eu sei exatamente se você gostou da minha presença ou não. Quando eu chego diante de alguém, não são as palavras dela que vão me convencer para que eu fique à vontade. É a maneira como ela me olha. Então eu sei que nós já queimamos muita gente com os nossos olhares preconceituosos, com os nossos preconceitos, com os nossos olhares presunçosos. Em nome de Deus, nós assumimos algumas vaidades, aquele discurso horroroso, meu Deus do céu, que só há salvação aqui nesse lugar, nesse cantinho do mundo. A própria teologia católica, ela é humilde para entender que quando nós dizemos que fora da igreja não há salvação, nós evoluímos na compreensão disso. Igreja enquanto humanidade não é barca de Pedro mais, onde cabia somente alguns poucos. Seus amigos padres, tenho certeza que eles concordam comigo. No primeiro momento, nós compreendíamos que fora da igreja não há salvação. O que nós compreendíamos como igreja? O barquinho de Pedro, onde só cabiam aqueles que foram escolhidos, só aqueles que estavam dentro da mesma perspectiva, dentro do mesmo pensamento. Hoje não. A teologia nos ensina que Deus deixa as sementes por aí, onde Ele quer. E ele vai ser compreendido de acordo com a forma como aquele povo sabe. É a linguagem. Deus não vai usar comigo uma linguagem que eu não sei entender. Deus vai falar comigo numa linguagem que eu entendo. Então, você sabe que a primeira vez que eu fui à África, eu não parava de chorar um minuto lá.